Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado você que está acompanhando aqui o canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza. Sou professor de História da Escola Municipal 10.19.047, Joaquim da Silva Gomes, que fica localizada em Santa Cruz, no bairro de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. Sou formado em Museologia, diretor da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, AAPJ, fundada em 1952 pelo historiador, jornalista, memorialista, escritor Benedito Freitas, e revitalizada por mim, professor Sivaldo, no ano 2000, com a participação, apoio, aquiescência do historiador. Eu tenho observado as placas de ruas que têm feito muitos vídeos sobre as ruas de Santa Cruz, as ruas e as praças. Então eu tenho observado que muitas das ruas, principalmente as mais antigas, têm as placas apenas com o nome. Aqui no caso, por exemplo, eu encontrei hoje, fazendo a minha caminhada cedo, saí pela Rua Nestor, passei pela Visconde de Araguaia, que é uma perpendicular à Rua Nestor, e resolvi entrar em uma travessa chamada Travessa Sapucaí, que vai chegar até a Rua Sapucaí. Na Rua Sapucaí, entrei à direita pela Rua Vieira de Campos e vi logo uma placa, Rua Vieira de Campos, e fiquei assim na dúvida, quem seria Vieira de Campos? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, exatamente porque as placas antigas, essas placas de latão, têm apenas o nome da rua, no caso, Rua Vieira de Campos. Eu acredito que poucas pessoas saibam quem foi Vieira de Campos. Quando tem um personagem conhecido, como, por exemplo, Getúlio Vargas, não é? Foi presidente da República, ou Pedro II, foi imperador. Tudo bem, todas as pessoas sabem, mas a partir do momento que tem o nome de uma pessoa que não é tão conhecida, já fica difícil. O ideal, eu tenho observado agora nas placas mais recentes, que além da denominação, tem embaixo, em letras menores, a explicação. Ontem mesmo, fazendo uma postagem, um vídeo lá na estrada do Itá, eu verifiquei numa placa, até fotografei, está escrito Itá, denominação indígena, que significa pedregulho, rochedo. Quer dizer, então é uma explicação. Isso é importante porque as pessoas passam a ter conhecimento do que se trata. E aqui na Rua Vieira Ravasco a mesma coisa. Ou melhor, Rua Vieira Ravasco não, Rua Vieira de Campos. A Vieira Ravasco é uma outra rua que fica nas proximidades da Avenida Engenheiro Gastão Rangel, ali por trás do Guanabara. Posteriormente estarei fazendo uma reportagem sobre a Vieira Ravasco. Hoje é sobre a Rua Vieira de Campos. Então, o Vieira de Campos é uma rua, essa Rua Vieira de Campos é uma rua que presta homenagem, que Santa Cruz presta homenagem ao pracinha Laudelino Vieira de Campos. Seria interessante que fosse colocado, né? Eu encontrei lá 3 placas, eu até fiquei surpreso, porque em geral eu percorro as ruas e não tem placa nenhuma, fica na dúvida, né? Mas essa aqui é uma rua relativamente pequena, ela começa na Rua Sapucaí e vai terminar na rua no Largo do Cristiano. Então essa Rua Vieira de Campos, ela presta homenagem ao pracinha Laudelino Vieira de Campos, que foi morto em ação de combate na Segunda Guerra Mundial em Montese. Tem uma fotografia do pracinha, essas fotos que são geralmente tiradas no exército, quando o soldado incorpora, quando ele entra para o exército, eles tiram a foto para fazer a identificação. Essa foto aqui mostra o pracinha.
ainda com aquele uniforme antigo do exército, né? Totalmente fechado, aquela chamada gandola com aqueles botões pretos. Isso, com certeza, uma foto feita antes dele partir para a guerra. Então, a Vieira de Campos presta homenagem, a Rua Vieira de Campos presta homenagem então ao pracinha Laudelino Vieira de Campos, morto em ação na Segunda Guerra Mundial. Passando hoje demorei a sair um pouco para a caminhada, porque, como eu falei na postagem que eu fiz lá no Vilagem Coqueiral, o Coqueiral, né, nas proximidades do Largo do Arão, seguindo ali pela Avenida Areia Branca, eu falei sobre essas chuvas. Hoje, na hora que eu ia fazer a caminhada cedinho, 7 horas, caiu uma chuvarada aqui em Santa Cruz. Mais uma chuva pesada. Geralmente eu saio quando a chuvinha está aquela garoazinha paulista, como eu tenho falado, eu saio tranquilamente. Mas chuva forte não dá para sair, né? Porque vou encontrar as ruas encharcadas e vou acabar molhando o tênis. É uma coisa desagradável molhar o tênis com meias e tudo mais. Então fiquei aguardando. Depois de meia hora, 40 minutos, a chuva parou e eu segui. Segui pela rua Nestor, como eu falei. Depois Visconde de Araguaia, entrei na Travessa Sapucaí, que eu nunca tinha passado por uma travessa, né? Então aqui em Santa Cruz tem muitas travessas e muitos becos. Os becos, em geral, não têm saída, as travessas têm. São aquelas ruas que foram cortadas em determinados períodos. E cheguei então nessa rua Vieira Ravasco. Encontrei essa placa, que tem aqui à esquerda. Fotografei, falei, quem seria esse Vieira Ravasco? Não me liguei, não me toquei que era exatamente o Laudelino Vieira de Campos, né? Ou a Rua Vieira de Campos. Encontrei essa placa, Rua Vieira de Campos. Fiz algumas fotos, aqui tem uma foto que eu achei bonita, né? Um ciclista percorrendo a rua, vocês podem observar que tem algumas poças d'água aqui, né? Então é um percurso que a gente tem que tomar cuidado, que é uma área que bastante propensa a alagamentos. Ela seguindo no sentido do Cristiano. São duas fotos que eu fiz hoje, dia 26 de outubro. E ultimamente eu tenho aproveitado aqui o Google Maps para dar uma localização da rua, dos locais onde eu tenho passado, e também apontar outros pontos nas proximidades. Por exemplo, aqui, essa grande cobertura é exatamente aquela quadra o campo, né? A quadra aqui, do Oriente. O Oriente, Antigo Oriente, depois Social Clube, agora exatamente eu nem sei qual é a denominação, até me desculpe. E aqui é a rua onde eu moro, que ela começa na rua Felipe Cardoso, que é a rua Nestor, e vai seguindo, até o Largo do Gonzaga, que é o Largo do Gonzaga. Mas a rua que eu estou me referindo hoje é essa aqui, Rua Vieira de Campos. Rua Vieira de Campos. Ela começa exatamente aqui na Rua Sapucaí. Eu vim pela Travessa Sapucaí, está aqui, dei essa viradinha e aqui peguei a Rua Vieira de Campos. A placa que eu fotografei, ela fica exatamente aqui nessa esquina. Então, Rua Vieira de Campos começa aqui na Sapucaí, vem até que é o Largo do Cristiano. E aqui já vai para Areia Branca. Então, vocês observem, aqui nós temos a Rua Auristela. Eu até já falei muito sobre a Rua Auristela, que foi um nome dado pelo Dr. Continentino. A Avenida Areia Branca, que é uma paralela à Auristela. Geralmente eu sigo pela Rua Nestor, subo pela Rua Macapá, depois eu pego a Rua Aurora, até chegar na Areia Branca, mas pela Vitor Dumas. Então vocês observem esse Google Maps, é interessante porque ele mostra todas as ruas, a paralela à Avenida de Campos, é Atílio Ciraldo. Depois nós vamos falando, eu vou falando de cada uma dessas ruas, que eu acho que é importante para que a população, aquelas pessoas que têm interesse, eles conheçam e também façam comentários sobre essas ruas, né? Então a Rua Vieira de Campos, exatamente esta ruazinha que estamos aqui. É aqui, Rua Vieira de Campos.
O jornalista, historiador, memorialista, escritor Benedito Freitas, em 1951, deu início a uma campanha pelo jornal, pelas páginas do jornal Imprensa Rural, para que fosse prestada uma homenagem ao Laudelino Vieira de Campos. Então aqui eu coloquei esse facsímile, né, essa cópia da primeira página do jornal Imprensa Rural, que é da coleção, faz parte da coleção da família Orlando Ferreira Barreto, foi doada recentemente pelo Orlandinho, filho do seu Orlando, né, que pertenceu anteriormente ao Gastão Abbott, agora está no NOP. O Gastão Abbott é o nome da biblioteca do NOP, né? Ele morreu, o Laudelino, em ação de combate durante a Batalha em Montese, na Itália, poucas semanas antes do término da Segunda Guerra Mundial. No dia 10 de novembro de 1951, após 6 anos da guerra, terminada a guerra terminou no dia 8 de julho de 1945, o Benedito Freitas deu início a uma campanha pública a partir da publicações do jornal Imprensa Rural, para que fosse construído um monumento uma paradinha para beber uma água, que já começou aqui aquela coceira para tosse. O Benedito Freitas, então, escreveu aqui um artigo já na primeira página. Me desculpe aí pela paradinha, mas é que começa a me dar uma vontade de tossir, e eu prefiro dar essa paradinha para uma água para refrescar a garganta. Então, Benedito escreveu aqui, Laudelino Vieira Campos, o herói esquecido. Imprensa Rural, homenageando a memória do nosso bravo pracinha, inicia o movimento pró-monumento do expedicionário Santa Cruzense. Essa reportagem eu já apresentei, já falei sobre isso aqui, quando fiz aquela postagem, aquele vídeo sobre o monumento em homenagem à Força Expedicionária Brasileira. Aqui, exatamente, outra homenagem, no caso, a rua que exatamente dá o nome de Vieira de Campos. Essa campanha, iniciada pelo Benedito Freitas, ela vai ter resultado, vai dar origem, 16 anos depois, já por iniciativa da AFASC, Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz, que foi presidida pelo Dr. Antônio Nicolau Jorge, ou melhor, presidida não, a FASC foi presidida pelo professor Francisco José Antônio, sobrinho do Dr. Antônio Nicolau Jorge. O Dr. Antônio, eu fiz a lembrança dele aqui, porque ele foi o principal responsável para a campanha já para a construção do monumento. Quer dizer, o Benedito Freitas iniciou a campanha para homenagear o Laudelino 16 anos antes. E o Dr. Antônio, que fazia parte também da FASC, foi presidida pelo professor Francisco José Antônio, juntamente com alguns ex-combatentes, foi quem idealizou a construção desse monumento que presta homenagem à Força Expedicionária Brasileira e, em especial, ao pracinha, ao expedicionário Laudelino Vieira de Campos. Aqui, a Laudelino Vieira de Campos, morto na Segunda Guerra Mundial, em 14 de abril de 1945, em Montese,
na Itália. O monumento foi, portanto, construído, esse monumento aqui que vocês estão vendo na foto, no ano de 1967. Foi uma das construções obtidas, né, conseguidas, com apoio também de governo, do governo estadual, né, do Negrão de Lima, Francisco Negrão de Lima, que apoiou. Então esse monumento foi uma das realizações. E essa participação do Laudelino na guerra, vejam que poucos dias antes do término da guerra, a guerra terminou oficialmente dia 8 de julho de 1945. Ele morreu dia 14 de abril, quer dizer, poucas semanas, meses, né, antes da guerra. Segundo os historiadores da Segunda Guerra Mundial, essa batalha de Montese foi a batalha mais sangrenta com a participação da Força Expedicionária Brasileira, porque morreram muitos soldados em um dia só de combate. Foram 34 militares mortos nessa batalha de Montese, porque Montese é um monte na Itália. Inclusive aqui nesse mapa vocês têm aqui um painel mostrando todo o chamado Teatro de Operações da Segunda Guerra Mundial, e mostra Montese. Era um local de difícil acesso, estava com tropas alemães, né, entrincheiradas, e foi muito difícil, né, que o Brasil, que a Força Expedicionária Brasileira conseguisse chegar ao ponto. E foi exatamente já no primeiro dia de combate de Montese que o Laudelino morreu, dia 14 de abril de 1945. Por isso foi erigido esse monumento no ano de 1967, quarto centenário de Santa Cruz, 1567-1967, já pela FASC. Então, recapitulando, o historiador Benedito Freitas deu o pontapé inicial fazendo a campanha em 1951. Passou esse tempo todo, somente em 1967 é que foi concretizada então a homenagem ao Laudelino Vieira de Campos. E a segunda homenagem, exatamente, foi a designação do nome da Rua Vieira de Campos. Que eu falei, vocês vejam aqui, Rua Vieira de Campos. Essas placas mais modernas, elas já teriam aqui Vieira de Campos. Pracinha, morto na Segunda Guerra Mundial, ou alguma coisa explicando que era um soldado participante da guerra. Então vejam que tem duas placas aqui, eu tirei uma foto no início, e aqui numa casa bem antiga, inclusive está desocupada, está desabitada, né? Que fica já chegando quase no cristiano. Nenhuma das placas está explicando quem foi o Vieira de Campos. Nós é que temos que descobrir. Claro que a minha obrigação aqui é estar explicando para vocês, mas o ideal é que essas placas tivessem exatamente como tem nas placas mais recentes. Por exemplo, aqui na minha rua, nas proximidades da minha rua, tem uma placa, as placas da rua Nestor e da rua Visconde de Araguaia, que são placas que foram colocadas recentemente. Recentemente não, deve ter o quê? Uns 4, 5 anos. Não tem a explicação de quem é Nestor e nem quem foi Visconde de Araguaia. Quer dizer, seria importante que tivesse, né? Que foi um poeta, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, o objetivo desse vídeo é fazer essa lembrança e homenagem ao nosso pracinha, ex-combatente, né? Ex-combatente não, combatente que morreu exatamente em combate na Batalha de Montese, na Itália. Por isso eu coloquei essas fotos, são fotos da Rua Vieira de Campos,
que eu fiz hoje, dia 26 de outubro de 2023. Prestando esta homenagem, juntamente com Santa Cruz, ao Pracinha, o nosso Pracinha Laudelino Vieira de Campos, que tem então essa rua Vieira de Campos. Aqui é o professor Sivaldo, canal do YouTube. Um abraço a todos, um excelente final de semana e excelente final de mês. Nós já estamos aqui, hoje é dia 26, amanhã já é 27 de outubro. Já vamos começar daqui a pouco o mês de novembro, né? O final do ano já está chegando aí. E já sabe, se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e fazer aqueles comentários. As fotos vocês podem ver aqui, que tem fotos, aqui é um salão de festa, aqui é uma loja comercial, aqui já é um pedaço da rua, uma das casas, né, moradores, uma rua bem arborizada, aqui essa mangueira aqui está repleta, eu sempre falando das mangueiras, né, mania de manga, repleta de mangas, outra loja comercial e mais aqui, mais uma igreja evangélica também. Então, uma boa noite, um abraço e até uma próxima oportunidade.